Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 24, a palavra do Senhor disse assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno, do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, semelhante, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então saíram Mesaque, Abednego, saíram do meio do fogo. Amém? Até aqui somente. Esse texto aqui é um texto que fala acerca dos livrados, os companheiros de Daniel da fornalha do fogo. É um texto que eu creio que muito conhecido por nós, onde que esse capítulo 3 relata que o rei Nabucodonosor havia feito uma imagem, e a qual ele lançou um edito. Ele proclamou que todos que não adorassem aquela imagem e os seus deuses seria lançado na fornalha de fogo. E o texto nos relata que alguns vieram e deram notícia para o rei, dizendo que havia encontrado uns judeus que não acatou, ou seria, que não tinha acatado as ordens do rei. E disse que o rei Nabucodonosor se irou e ficou muito furioso. E isso está registrado no versículo 13. E disse que ele falou para eles: É verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorarais a minha imagem que eu levantei? E a resposta dos 3 jovens foi essa. E porque o rei tinha dito assim: Quem é o Deus que poderá livrar-nos das minhas mãos? Aí a resposta dos 3 jovens foram assim: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem sirvamos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então aqui nós vemos que esses 3 jovens, eles haviam renunciado, negado o pedido do rei Nabucodonosor. E eles estavam ali naquele momento dispostos, de entregar as suas vidas para ser lançado no fogo. E a palavra nos relata que o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. No versículo 19 do capítulo 3, relata que o rei mandou aquecer 7 vezes mais, fora do costume, que não era acostumado a fazer tudo isso, mas nessa oportunidade, a ira e a fúria do rei foi tão grande que ele mandou aquecer 7 vezes mais. E a palavra nos relata que esses 3 jovens foram atados e lançados dentro do fogo. E aí o rei diz que ele se espantou de tal modo, quando ele viu que havia 4 homens andando, passeando livremente dentro do forno. O que eu quero ressaltar aqui nesse texto é o seguinte: que o rei Nabucodonosor, ele viu esse 4º homem andando, que seria um Deus, que seria um anjo, que depois ele vai falar que ele viu que Deus havia enviado o anjo para livrar os seus servos. Então, muitas das vezes nós, quando estamos passando algumas dificuldades, alguns problemas, muitas das vezes nós perdemos essa oportunidade. Que oportunidade será essa? Por que aqui eu digo isso? Esse texto nos relata que esses 3 jovens, eles confiaram totalmente
totalmente em Deus. Na hora desta prova, uma prova de fogo. Concorda comigo? Uma prova de fogo. Eles confiaram totalmente, por completo em Deus. E naquela confiança, naquela entrega, nessa confiança que eles confiaram em Deus, aí foi aonde que Deus se manifestou com eles dentro do fogo. Isaías disse, o profeta Isaías disse, Deus dizendo assim: se passares pelos rios, passarei contigo, se passares pelo fogo, passarei contigo. Então aqui nós vimos que esses homens, esses 3 jovens, eles contemplou Deus no meio da prova. Eles viram Deus. E diz aqui que o rei Nabucodonosor também viu Deus, viu o anjo ali no meio do forno, no meio do fogo, passeando junto com os 3 jovens. Muitas das vezes é na hora da prova que nós somos de verdade provados. É na hora da prova, das provações, das dificuldades, é aonde que nós de verdade possamos ter experiências únicas. Imaginamos hoje, se nós encontrar com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou mesmo com o rei Nabucodonosor, qual seria a história, qual seria a experiência, qual seria o testemunho que eles iriam falar desta visão, desse acontecimento, desse livramento, que Deus livrou eles no meio ali daquele fogo, dentro daquele forno. Mas eu quero ressaltar aqui, e vou repetir, a hora que nós temos um encontro mais profundo com Deus, a hora que nós vemos a glória de Deus, é na hora da prova, entende? É na hora das lutas. Se você está na luta, se você está nas provações, eu quero dizer para você que você está num momento muito bom, entendeu? Excelente, porque é aí que nós vimos aqui, que o mesmo Nabucodonosor, um homem ímpio, entende? Um homem ímpio, idólatra, ele viu Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego também, ali dentro daquele forno, eles receberam o livramento de Deus, e disse que eles saíram dali, que não havia neles nem cheiro de fumaça, porque havia confiado em Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, que não era o seu Deus. É esse tipo de crente que nós estamos falando aqui nesta manhã. É esse tipo de crente que está disposto a passar o que for, mas não negará o seu Deus. E assim, nós passamos ir no Novo Testamento. Se você abrir a tua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo de número 7, você vai encontrar lá que quando Estevão estava sendo apedrejado, estava à morte já, disse que ali naquele momento, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus que estava à sua direita. Observa-se que naquele momento de prova, no momento da morte de Estevão, ele estava ali para morrer, sendo apedrejado. Antes de morrer, diz que ele fixou os seus olhos no céu, e ele viu Deus. Ele viu a glória de Deus, ele viu a glória de Jesus. Mas que momento era esse? Um momento terrível. Isso aqui é forte, entende? Eu sei que as provações, as lutas, as dificuldades que nós passamos, que a igreja do Senhor passa, não dá para comparar com essa, sim ou não? Não dá. É verdade, não dá. Mas observa-se que por mais pequena ou mais grande que seja a luta que você estiver passando, eu quero te dizer para você, olha, louve a Deus, glorifique a Deus, não pela luta, mas porque é uma oportunidade que você possa ver Deus.
Isso se você manter fiel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim também como o próprio Estevão. Ali ele viu a glória de Deus, e no final ele ainda falou assim: Senhor, não imputes, não leve em considerações o pecado desse povo, eles não sabem o que faz, entende? Então, minha irmã, meu irmão, você que está na prova, aproveita esse tempo para orar, para consagrar a tua vida, entende? E ter experiências únicas e exclusivas com Deus. São esse momento tão glorioso. Lembra dos discípulos quando estavam lá no barco, lá já perecendo lá no barco, lá na tempestade? Quando eles chamaram por Jesus, Jesus livrou eles lá da tempestade. No final eles falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que no seu final você também pode dizer assim: verdadeiramente só o Senhor é Deus, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia.